A doença do diabetes é uma doença nutricional, ela não se resolve com remédio, ela resolve com nutrição. Você tem que mudar a sua alimentação. Todos esses carboidratos, eles vão virar glicose. É assim que você sabe que seu nível de glicose está alto. Você não precisa ser resistente à insulina, não precisa ser diabético para que isso aconteça. No vídeo de hoje vamos falar sobre 8 sinais que seu açúcar no sangue está alto. Tenho certeza que mais de 5 deles você vai se identificar. De acordo com esse médico, é possível baixar os níveis de açúcar no sangue sem recorrer a medicamentos. O primeiro passo seria cortar os carboidratos. Então, se você reduzir a quantidade de açúcar, reduzir a quantidade de trigo, sim, trigo é açúcar. O trigo atual contém um açúcar muito agressivo, chamado amilopectina B. Esse açúcar, ele está acabando com a saúde da população, principalmente quem já é diabético. A folha de goiaba é melhor do que como antibiótico para infecções intestinais. Sabe aquela infecção intestinal que a pessoa tem que dar aquela diarreia sanguinolenta? Pois é, a folha de goiaba foi melhor do que o cloranfenicol. Incrível. Sabe o que isso quer dizer? Isso pode salvar vidas. Uma criança com uma diarreia profunda pode morrer de desidratação. Sim. Pessoas com cirurgia marcada, presta atenção, marcada para amputar a perna. Se eu te provo, pessoas com cirurgia marcada fizeram o uso certinho, junto com uma reeducação alimentar, essas pessoas tiveram seu tecido vascular todo novinho de volta, com essa capacidade poderosa. No tratamento da diabetes, foi melhor do que a glicazida. Reduziu expressivamente a glicemia, e o mais legal da folha de goiaba é que, diferente da glicazida que só baixa a glicemia, a folha de goiaba evita as complicações diabéticas. Talvez você esteja lidando com a resistência à insulina em pequena escala ou em seus estágios iniciais e esteja percebendo isso acontecendo à noite, porque durante o dia você tem meios independentes de insulina para reduzir sua glicose. Você está andando por aí, então os músculos estão sugando a glicose, mas de repente você está deitado, imóvel na cama, certo? Então sua glicose pode subir bastante e você não está percebendo. É um bom ponto de partida quando você está avaliando se tem resistência à insulina ou o que está acontecendo, mas eu não quero que você entre em pânico se estiver glicose alta. Há uma série de razões diferentes para isso acontecer, então vou listar essas razões antes de entrarmos nos sintomas que você pode sentir ou está sentindo, mas não sabe o porquê. Jantar perto da hora de dormir. Se você come muito perto da hora de dormir, isso definitivamente pode aumentar a glicose à noite. Mesmo carboidratos com baixo índice glicêmico podem ter uma resposta tardia, fazendo com que os níveis de glicose aumentam depois que você dormiu. Doença ou lesão. Se você está doente ou machucado, isso desencadeia um efeito hipermetabólico que pode causar níveis elevados de glicose. Exercícios menos do que o habitual. Se você não se exercitou tanto naquele dia específico, talvez normalmente corra 5 km todos os dias e hoje você não correu, isso pode causar excesso de glicose na corrente sanguínea. Ciclo menstrual. Se você está no seu período, a progesterona diminui a insulina, fazendo com que seus níveis de glicose sejam mais altos. Estresse e cortisol. O estresse também pode elevar os níveis de glicose. Agora que sabemos que existem razões além da diabetes ou resistência à insulina, vamos falar sobre o que você pode sentir. Se você está indo ao banheiro várias vezes durante a noite, como 2, 3, 6 vezes, o que acontece é que quando você tem quantidades mais altas de glicose, especialmente mais altas do que seu corpo está acostumado, os rins fazem o que podem para expedir o excesso de glicose, forçando você a urinar com mais frequência. Eles criam fluido de outros tecidos ou tiram fluidos de outros tecidos e forçam você a urinar para eliminar o excesso de glicose. É como você sabe que sua glicose está alta à noite, você não precisa ser resistente à insulina, não precisa ser diabético para que isso aconteça. E é exatamente por isso que eu queria fazer este vídeo. Talvez você esteja lidando com a resistência à insulina em pequena escala ou em seus estágios iniciais e esteja percebendo isso acontecendo.
Durante o dia, você tem meios independentes de insulina para reduzir sua glicose. Você está andando por aí, então os músculos estão absorvendo a glicose, mas de repente você está deitado imóvel na cama, então sua glicose pode subir bastante e você não está percebendo. Isso piora, e piora quanto mais anômalo o corpo ficar, pois fica como se estivesse em choque com toda essa glicose e tentar se livrar dela. É um sinal precoce se você está começando a perceber que está urinando mais e mais frequentemente, a acordar muitas vezes durante a noite. É um sinal vago, mas alguns dados interessantes em um estudo com diabético tipo 1 mostrou que eles acordam muitas vezes à noite, nos finais de semana do que durante a semana. Ao analisar a dieta deles, descobriram que consumiram mais açúcar e carboidratos no final de semana. Quando os níveis de glicose estão mais altos, o corpo produz mais adrenalina e cortisol. Para lidar com isso, vendo a glicose alta como uma situação estressante, isso força você a acordar, pois a adrenalina faz com que o corpo reaja como se houvesse uma emergência. Mesmo que você não seja diabético, isso ainda pode acontecer. Se você comer uma torta antes de dormir, provavelmente acordará várias vezes. Recomendo, se possível, usar um monitor contínuo de glicose para ver o que está acontecendo durante a noite. Isso pode te ajudar a monitorar seus níveis de glicose sem precisar acordar no meio da noite para verificar. O próximo sinal é a sede excessiva. Esse foi um dos sinais como milhões de brasileiros eu enfrentei quando fui diagnosticado com diabetes. Quando estava acima do peso, acordava constantemente sentindo sede excessiva. Isso está relacionado ao motivo pelo qual você urina com frequência. Quando você tenta expedir o excesso de glicose, é como uma esteira de bagagens em que você coloca muitas malas, mas há apenas uma pessoa para removê-las do outro lado. Outro sinal é o superaquecimento, provavelmente uma das maiores causas de superaquecimentos à noite, fora de uma condição metabólica ou séria. Se você acorda se sentindo muito quente, mesmo com o ar-condicionado ligado, pode ser devido a altos níveis de glicose à noite. A glicose pode desencadear uma resposta inflamatória por meio das prostaglandinas, especialmente prostaglandina E2, que sinaliza a liberação de histaminas. As histaminas criam uma sensação de febre e calor, semelhante ao que acontece quando você está doente. Essas histaminas fazem você se sentir quente e em modo de defesa, fazendo com que você acorde frequentemente. Quando a glicose está alta, a insulina também tende a aumentar. Se você tem níveis cronicamente altos de insulina, isso pode agravar ainda mais a situação. A insulina pode atuar como um vasoconstritor devido à ativação do sistema nervoso simpático, mantendo o sangue concentrado no núcleo do corpo e te deixando com muito calor. Outro sinal é acordar no meio da noite com dor de cabeça. A desidratação é um fator óbvio, pois você está perdendo água de outros tecidos ao urinar mais. A ativação do sistema nervoso simpático e a vasoconstrição também podem causar menos fluxo sanguíneo cerebral, resultando em dores de cabeça. Se sua glicose fosse mais baixa e estável, isso não aconteceria tanto. O último sinal, que pode até parecer engraçado, mas é muito real, é acordar com fome. Picos altos de insulina em pessoas metabolicamente não saudáveis geralmente resultam em quedas bruscas, sinalizando o hormônio contrarregulador glúcagon, que ajuda a queima de gordura, mas também te faz sentir fome. Durante o dia isso pode ser bom, pois estamos ocupados, mas à noite pode ser um problema e a razão pela qual você precisa de um lanche noturno. Preste muita atenção a esses sinais, pois podem ser indicadores iniciais de um problema maior. Agora que você viu que ter nível alto de glicose no sangue não precisa ser resistente à insulina ou diabetes para que isso aconteça, veja como pequenos ajustes nas suas bebidas naturais, como chá de hortelã, chá verde, chá de aloe vera, chá preto e entre outros, regula sua glicose de forma natural. Clique nesse vídeo e tenha todas as informações que precisa.